Boa noite! Nesta edição, iremos descobrir os efeitos do álcool sobre o sistema nervoso. Todo mundo sabe que o álcool faz mal para o fígado, mas e para o cérebro? Quais os sintomas e as consequências da ingestão de álcool no sistema nervoso? Fique conosco e você descobrirá. O sistema nervoso é algo muito delicado e o consumo de álcool é capaz de danificá-lo, afetando de forma negativa o cérebro e o cerebelo, causando danos irreversíveis. Como o álcool destrói os neurônios e suas conexões. Após o consumo de bebidas alcoólicas, ele percorre todo o corpo através da corrente sanguínea e chega ao cérebro, alterando o funcionamento dos neurônios. Após a ingestão, o álcool ainda permanece de 8 a 12 horas no organismo. O álcool provoca a inibição do sistema nervoso central. Quanto maior o consumo de álcool, mais neurônios são afetados. Algumas sinapses, conexões entre neurônios, são ativadas e outras são bloqueadas. Equivocado, ele envia uma ordem para os rins produzirem mais urinas e, sem perceber, a pessoa fica desidratada. O fígado precisa pôr ordem em tudo, eliminar as substâncias tóxicas ingeridas. E para isso, ele precisa de água. 75% do cérebro é composto de água. Quando o fígado precisa de água, o cérebro sofre e surge a dor de cabeça, vinda da ressaca, podendo ocorrer também náuseas, tremores e vômitos. As consequências do álcool no cérebro. Com o passar dos anos, o consumo de álcool gera alterações estruturais irreversíveis, podendo levar a problemas como demência e neuropatia periférica. O cérebro é o órgão mais importante do sistema nervoso, sendo responsável pelo pensamento, visão, audição, tato, paladar, fala, escrita, entre outros. O cérebro se desenvolve até os 25 anos de idade. O consumo do álcool entre pessoas menores de 25 anos podem causar danos irreversíveis a várias partes do cérebro. Ele é a sede da memória, do raciocínio, da inteligência e da imaginação, e controla ainda os movimentos voluntários do corpo. Alguns dos sintomas que podem se observar após o uso do álcool são uma dificuldade para tomar decisões, fala arrastada, visão dupla, prejuízo de memória, perda da capacidade de concentração, diminuição de respostas a estímulos e lapsos de memória. No córtex cerebral, ele afeta o comportamento, tornando a pessoa menos inibida. Os lóbulos frontais do cérebro são encarregados do comportamento do indivíduo, como o autocontrole, julgamento e aprendizagem. Com o consumo de bebida alcoólica, ocorre a deterioração dessa parte do cérebro e o indivíduo fica sem o controle dos seus impulsos e, sem isso, ele não consegue parar de beber, tornando-se muitas vezes viciado em álcool. Além disso, ele não consegue controlar as emoções e o indivíduo começa a agir sem pensar.
tornando-se muitas vezes violento ou um bêbado chato e inconveniente. O hipocampo é a parte do cérebro onde as memórias são formadas. Por isso, quando o álcool afeta o hipocampo, pode ser difícil se lembrar de algo. Ou, então, pode-se ter amnésia e não se lembrar de nada. Quando o álcool danifica o hipocampo, pode ser difícil aprender e se lembrar de coisas no futuro. Por que as pessoas, quando bebem, ficam sem coordenação motora? A resposta está no cerebelo. O cerebelo coordena os movimentos precisos do corpo, além de manter o equilíbrio e de regular o grau de contração dos músculos em repouso. Pequenas doses de álcool já são suficientes para uma pessoa perder a coordenação motora e diminuir seus reflexos. Ele afeta os movimentos e o equilíbrio. Daí se vem a expressão caindo de bêbado. Na medula, responsável pela respiração e temperatura corporal, o álcool induz a insônia, diminui a frequência respiratória e pode abaixar a temperatura do corpo. Em alguns casos, na ingestão de grande quantidade de álcool, até mesmo pode-se entrar em coma e se vomitar enquanto está inconsciente, e broncoaspirar o próprio vômito. Pode ocorrer insuficiência respiratória e morte. Pesquisadores dos Estados Unidos deram álcool a ratos durante um período de 2 semanas. As consequências foram a redução na produção de novas células cerebrais, em quase 40%. Isso porque o excesso de álcool, sem dúvida, danifica as células e a função do cérebro. Cientistas dos Estados Unidos descobriram que o álcool em excesso faz o cérebro encolher. Segundo eles, 5 bebidas no período de 2 horas são suficientes para prejudicar o cérebro, podendo provocar atrofia, como pode ser visto nas doenças cerebrais como derrame e Alzheimer. Um grupo de cientistas e especialistas no assunto concluiu que o álcool é a droga mais nociva do mundo. Seu consumo pesado durante longos períodos pode danificar as conexões entre as células cerebrais. Também pode afetar a forma como seu corpo funciona. O álcool é um veneno para o nosso corpo. Precisamos ter sabedoria em nossas decisões, pois nossa vida e a nossa saúde são o resultado de nossas escolhas. O que escolhemos hoje determinará como estaremos no futuro. Boa noite.